Olá, tudo bem? Estamos aqui então para a segunda parte da nossa aula, em que agora a gente vai estudar os vetores força em 3 dimensões. Então vamos continuar estudando os vetores força e como calcular a força resultante. Bom, em 3 dimensões, né, como eu disse para vocês na aula passada, a maneira de calcularmos a força resultante é escrever esse vetor em termos das suas componentes x, y e z. O vetor em 3 dimensões, ele vai ser a diagonal do paralelepípedo formado pelas componentes px, py, pz. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ampliar um pouquinho essa figura. Ó, temos aqui a representação vetorial desse vetor P, que é o vetor vermelhinho, em termos de suas componentes, né? Componente x, componente y, componente z. Então, cada uma dessas componentes forma a aresta de um paralelepípedo. E o vetor P, que é a resultante, né, ou é o vetor escrito em termos das suas componentes, ele vai ser, então, essa diagonal do paralelepípedo. Tá bom? Então, o que eu preciso para definir um vetor em 3 dimensões? Ai, deixa eu só apagar essa partezinha aqui, ó. Isso aqui era uma anotação que eu fiz da aula passada, não apagou. Mas esqueçam essa parte, pessoal. Vamos riscar aqui, ó. Desconsiderem esses números aqui embaixo. Então, o que a gente precisa para definir um vetor em 3 dimensões? A gente precisa do módulo desse vetor. E agora eu vou precisar de pelo menos 2 ângulos entre o vetor e os eixos coordenados, tá? Então, lá em 2 dimensões a gente precisava de um ângulo e o módulo do vetor, agora eu preciso de 2 ângulos e o módulo do vetor, porque senão eu não consigo definir a direção do vetor de maneira unívoca, tá? Bom, de maneira similar, né, a gente pode escrever esse vetor em termos das suas componentes, fx e fyj, e é um fzk. Então, o vetor unitário que define a direção z positiva é o vetor k. E os ângulos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os ângulos diretores agora. Então, vamos aqui supor que eu tenha essas componentes aqui, ó, x, y, z. Aqui tá o meu vy. Aqui vai estar o meu vz. E aqui vai estar o meu vx. Então, eu vou desenhar o paralelepípedo, que aqui ficou mais para um cubo, né? Então, deixa eu fazer essas componentes um pouquinho maior. Aqui, ó, fazer o VY um pouco maior. Senão a gente vai ter mais um cubo do que um paralelepípedo. Não tem problema também, só que eu acho que vai ficar a imagem um pouquinho prejudicada, só por isso. É óbvio que a gente pode ter as 3 componentes em módulo iguais, tá? Então, aqui, ó, desenhando o nosso paralelepípedo. O vetor V
de componentes Vx, Vy, Vz, vai ser este vetor laranja aqui, ó, que tem origem na origem do sistema de coordenadas e chega neste ponto aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a grossura da nossa caneta, ó. Então, é este vetor aqui, laranja, é o meu vetor V. Ok? Então, aqui é o vetor V. Esse vetor, então, de componentes Vx, Vy, Vz, ele forma um certo ângulo com cada uma das direções, certo? Então, a gente pode definir esses ângulos. Eu vou ampliar aqui a figura para que fique melhor para vocês enxergarem. Ó, então eu vou definir este ângulo aqui, ó, como sendo o ângulo θz, que é o ângulo que o vetor forma em relação à direção z. Eu vou definir este ângulo aqui, ó, como sendo o vetor, o ângulo θx, que é o ângulo que o vetor forma em relação à direção x. E aqui, que vai ficar pequenininho, vai ser o ângulo θy, que é o ângulo que o vetor v forma em relação à direção y. Então, esses ângulos é o que a gente chama de ângulos diretores, tá? Existe uma possibilidade de vocês já terem visto lá em geometria analítica, esses ângulos diretores. Se eu conheço todos os ângulos diretores, eu consigo expressar as componentes Vx, Vy e Vz através de um cosseno desse ângulo diretor, tá? Então, o Vx, a componente x, né, desse vetor V, vai ser V cosseno de θx, a componente y, Vy, vai ser V cosseno de θy, e a componente z vai ser V cosseno de θz, tá? Então, conhecendo os ângulos diretores, eu consigo expressar as componentes através do cosseno desse ângulo diretor. E esses cossenos é o que a gente chama de cossenos diretores, tá? Então, os cossenos diretores, eles são úteis, porque como a gente vai ver agora, eu consigo obter uma relação entre esses ângulos diretores que me permitem, a partir de dois ângulos diretores, descobrir o terceiro, tá? Então, o que são essas três expressões aqui, ó? Cosseno de θx, cosseno de θy e cosseno de θz. Eu simplesmente peguei essa expressão que eu tenho aqui e isolei os cossenos, tá? Então, o cosseno de θx é fx por f, cosseno de θy é fy por f, e o cosseno de θz é fz por f. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar o quadrado desses cossenos, tá? Então, cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz é igual a fx quadrado divididos por f quadrado mais fy quadrado divididos por f quadrado mais fz quadrado divididos por f quadrado. Bom, esse termo aqui do lado direito da igualdade, eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador. E aí eu fico com fx quadrado mais fy quadrado mais fz quadrado. E isso aqui vocês identificam como o quê? Como um módulo do vetor f, né? A gente sabe que é um módulo quadrado, né? Porque a gente já viu em outras aulas que o módulo de um vetor vai ser raiz do fx mais fy quadrado mais fz quadrado.
Então, se nós elevarmos, né, esse f aqui de cima ao quadrado, que a gente tem é fx quadrado mais fy quadrado mais fz quadrado. Então, este termo aqui, ó, é igual a 1. E aí eu caio numa relação que é a seguinte. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Que é a seguinte, ó, eu tenho cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz igual a 1. Então, por isso que eu disse para vocês que se nós conhecemos dois ângulos diretores ou dois cossenos diretores, eu consigo descobrir o terceiro e definir a direção do vetor, né, a partir do seu módulo e dois ângulos. Tá bom? Outra possibilidade, pessoal, de nós estudarmos a direção do vetor ou escrever esse vetor em termos das suas componentes, tá? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui o meu vetor A, que eu vou destacar em azul. E eu conheço um ângulo diretor, tá? Que é esse ângulo aqui que ele chama de φ no desenho, mas que a gente está chamando de θz. Então, eu conheço o ângulo diretor entre o vetor A e a direção Z. Opa, desculpe. Ok? E aí, qual é o outro ângulo que eu conheço? Bom, eu faço aqui, ó, a projeção do vetor A num dos planos, que no caso da nossa figura, essa projeção foi no plano XY, né? Então, aqui, ó, tem o meu vetor A', que é a projeção do vetor A. E aí, eu conheço o ângulo dessa projeção em relação a um dos eixos desse plano, né? Que no caso aqui a gente conhece o ângulo entre a projeção e o eixo X. Então, o que nós temos dessa forma, ó? Então, só aqui, ó, a linha é a projeção do vetor A no plano. Aqui, nesse caso, é o plano XY, mas poderia ser qualquer um dos planos, tá? E temos aqui o AZ, que é a projeção de A na direção Z. Opa, direção. Direção Z. Então, temos duas projeções, na verdade, né? E conhecemos o ângulo entre o vetor e um dos eixos e a projeção no plano e um dos eixos. Então, de acordo com essa figura aqui, ó, quem é o nosso AZ? O nosso AZ vai ser A cosseno de θz, né? Como nós já vimos ali no slide anterior. Quem é o meu vetor A'? O meu vetor A', ele, de acordo com a figura, vai ser A vezes o seno de θz. Ok? A partir desta projeção aqui, ó, eu consigo descobrir quem é o meu AX e quem é o meu AY. Então, quem é o meu AX? O meu AX é igual a A' cosseno de θ, e o meu AY é igual a A' seno de θ. Só que o A' é dado por essa expressão aqui, né? Então, nesse caso aqui, o nosso AX seria A seno de θz
cosseno de θ. Lembrando que esse θ vai ser o ângulo da projeção no plano, né, em relação a um dos eixos. E o AY seria a seno θz seno de θ. Tá? Então, essa é uma outra maneira, outra possibilidade de nós definirmos um vetor. Então, eu conheço o módulo desse vetor, eu conheço um dos ângulos diretores, ou um dos cossenos diretores, e eu conheço depois o ângulo que a projeção faz em relação a outro eixo ordenado. Tá bom? Agora, como é que a gente calcula a força resultante em 3 dimensões, que é o que a gente quer, né? Estamos falando esse monte de coisa para finalmente calcular a força resultante em 3 dimensões. Basta escrever os vetores em termos das suas componentes e fazer a soma vetorial, que nem a gente fez em 2 dimensões. E aí o que eu revisei, né, com vocês agora, é como justamente obter essas componentes, tá? Através dos cossenos diretores ou através da projeção, né, um cosseno diretor e a projeção do vetor no plano, tá? Então esse conteúdo aqui não é novidade para vocês. Em 3 dimensões, escrevo todos os vetores em termos das suas componentes, e a força resultante vai ser a soma vetorial de todos os vetores, né, envolvidos no problema. Certo? Buenas. Agora vem uma novidade, pelo menos para mim, quando fui ministrar a disciplina, foi uma novidade, porque em física eu nunca tinha feito isso, né? Que é definir a força através da sua intensidade e 2 pontos sobre a linha de ação da força. Então, isso aqui para mim foi novidade, acredito que para a maioria de vocês também vai ser. Então, vamos considerar a seguinte situação. Ó, aqui tem desenhado um cubo, mas eu acho que está tão fraquinho que eu vou destacar ele para vocês, tá? Para mim aqui tá claro, mas para vocês eu acho que não. Então, aqui destacando o nosso paralelepípedo. Né? Sabemos já que as arestas desse paralelepípedo são as componentes do vetor. E o vetor em questão vai ser a diagonal desse paralelepípedo. Então, aqui, ó. Primeiro vamos definir, né, aqui x, y, z. E, então, essa componente aqui vai ser o fx. Aqui tá o fy. E aqui o fz. E o nosso vetor força, que eu vou desenhar em laranja, vai ser este vetor aqui. Aqui está o meu vetor F. Bom, o que acontece? Vamos supor que eu não conheça nenhum dos ângulos diretores, tá? Porém, eu conheço, né? Lembrando que a força, ela tem o que a gente chama de linha de ação da força, que é a linha na direção de F, tá? Digamos que eu sou uma pessoa que estudou muito geometria analítica e eu me lembro perfeitamente como encontrar a equação dessa reta, né? Então, eu me lembro lá das aulas de geometria analítica que, conhecendo 2 pontos sobre uma reta, eu consigo definir a equação da reta. E a equação da reta, ela tem o que a gente chama
de vetor diretor, certo? E o vetor diretor vai nos dar a direção dessa reta. Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Se nós conhecemos 2 pontos sobre a linha de ação da força, eu consigo definir um vetor unitário que eu vou chamar de lambda. E esse vetor unitário é que vai me dar a direção de F. Né? Então, se eu só conheço a intensidade da força, mas de alguma maneira eu consigo definir esse vetor unitário lambda na direção da força, aqui eu tenho que tomar cuidado que é a direção em sentido, né? Então, o lambda tem que estar no mesmo sentido de F, senão eu vou definir o meu vetor errado. Então, uma vez definindo esse lambda de maneira correta, eu consigo definir o meu vetor força imediatamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver daqui até o final da aula é como definir o vetor lambda. Bom, e aqui então vamos ver como definir o vetor unitário lambda a partir de 2 pontos sobre a linha de ação. Então, se nós temos aqui uma reta, né, que seria a linha de ação da força, se eu conheço 2 pontos sobre essa linha de ação, eu consigo definir um vetor. Né? Então, se nós conhecemos o ponto A, por exemplo, x1, y1, z1, e o ponto B, x2, y2, z2, eu consigo definir, por exemplo, o vetor AB. Então, como que eu defino esse vetor AB? Eu defino como sendo ponto B menos ponto A. Isso aqui vocês já viram lá em geometria analítica. Tá? Então, ponto B menos ponto A vai me dar o seguinte vetor, né? As coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, esse aqui seria o vetor AB. Só que esse vetor aqui, ele não é unitário. Então, ele não é o vetor lambda que eu estou procurando, porque o lambda ele é um vetor unitário. Lembrando que o que o vetor unitário faz? Ele preserva a informação do sentido e da direção do vetor, tá? Então, para tornar esse vetor unitário, que é o lambda que a gente está procurando, o lambda vai ser esse vetor AB divididos pelo módulo do vetor AB. Então, sempre que eu divido um vetor pelo seu módulo, eu torno ele unitário. Tá? Então, essa seria a forma de nós encontrarmos o lambda a partir de 2 pontos sobre a linha de ação da força. Ok? Esse aqui sim é unitário. Bom, uma vez que eu consigo definir o vetor unitário, né, esse lambda na mesma direção e sentido da força, a força vai estar definida por essa expressão aqui, ó. F igual a F lambda. Então, a componente x da força vai ser módulo da força vezes a componente x de lambda, esse aqui é o nosso lambda x. A y está relacionada com o lambda y e a componente z com o lambda z. Ok? Então, só para a gente terminar aqui, ó, deixa só eu ver como é que eu vou escrever isso para vocês. Tá, olha só. Se eu definir, se eu vou partir dessa expressão aqui, ó, F igual a F lambda. Então, o vetor lambda, ele pode ser definido como sendo o vetor força divididos pelo seu módulo.
O que seria o vetor força divididos pelo seu módulo? Seria Fx divididos por F, Fy divididos por F e Fz divididos por F. Certo? Bom, eu vou voltar uns slides para vocês entenderem o que é essa expressão aqui, ó. Vou voltar. Aqui, ó. Então, o que é Fx divididos por F? É o cosseno diretor θx. O que é Fy divididos por F? É o cosseno diretor em y. E o que é o Fz divididos por F? É o cosseno diretor θz. Então, o nosso vetor unitário, ele também pode ser expresso a partir dos cossenos diretores, tá? Então, agora eu vou voltar lá no nosso slide para escrever isso, ó. Então, esse vetor lambda, ele também pode ser expresso, né? As suas componentes podem ser obtidas pelos cossenos diretores. Cosseno θx, cosseno θy, cosseno θz. Legal, né? Tudo se encaixa e se completa. Eu acho maravilhoso isso. Então, continuando. Agora vamos fazer exemplos, tá? Se eu não me engano, acho que daqui até o fim são exemplos que a gente faz para fixar esse conteúdo. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um homem que puxa a corda com uma força de intensidade 350 newtons. Represente a força sobre o suporte A, que está aqui, ó, eu vou destacar em verde, em termos de um vetor. Então, aqui o que temos que fazer é definir aonde está a força, né? Então, no suporte A, a força vai ser esse vetor vermelho aqui, né? Que é a tensão na corda do homem, devido ao homem estar puxando essa corda. Só que a gente só conhece a intensidade dessa força. Então, eu preciso definir o vetor diretor de maneira... O vetor diretor não, desculpem, misturei os assuntos. O vetor diretor é da reta. Eu preciso definir o vetor lambda para poder aplicar a relação vetor F igual a F vezes lambda. E aí, como é que a gente vai definir o lambda? Bom, eu conheço dois pontos sobre a linha de ação da força. Eu conheço o ponto A e o ponto B. Eu consigo tirar as coordenadas desses dois pontos a partir do desenho. Eu vou ampliar um pouquinho o desenho para vocês enxergarem. Ó. Então, o ponto A é um ponto que está sobre o eixo Z. Acho que assim fica melhor. Tá? Eixo Z, Y e X estão no plano. Então, se o ponto A está sobre o eixo Z, ele só possui coordenada Z. Então, A vai ser o ponto 0, 0, 7,5 metros. E eu vou escrever como sendo um ponto aqui para a gente diferenciar o que é a vírgula da coordenada do vetor e o que é a vírgula do número, tá? Então, essa é a coordenada do nosso ponto A. O nosso ponto B, então, ó, esse é o eixo X e ele tá a uma distância de 3 metros da origem no X. Então, a coordenada X do ponto B vale 3.
A coordenada y. A coordenada y é negativa, né, pessoal? Ó, ele tá a uma distância aqui, ó, de 2 metros da origem na direção y. Só que ele tá à esquerda da origem, então o y vale menos 2. E a coordenada z vai ser essa altura aqui de 1,5 metros, que é a altura desse homem. Esse homem é baixinho. Ele tá com as perninhas dobradas, né? 1,5 metros. Então, essas são as coordenadas dos pontos A e B. Agora, eu tenho que definir o meu vetor de maneira que o sentido dele coincida com o sentido da força. Então, a origem de lambda tem que estar no ponto A e a extremidade no ponto B. Né? Não o lambda, porque o lambda é unitário, mas o vetor que eu vou usar para construir esse lambda, a origem desse vetor tem que estar em A e a extremidade em B. Então, o que eu estou procurando é justamente o vetor AB, que é B menos A. Então, eu tenho 3 menos 0, menos 2 menos 0, 1,5 menos 7,5, que vai me dar 6. 6 negativo, né? Faltou um sinal ali. Peraí. 6 negativo, porque senão dá tudo errado depois. Bom, o lambda. Para construir o lambda, eu preciso calcular o módulo do vetor AB. Então, isso aqui vai ser 3 quadrado mais menos 2 quadrado mais menos 6 quadrado. Isso aqui é igual a 7. Vai dar 49, o resto de 49, 7. Então, o módulo desse vetor é 7 metros. E aí, finalmente, o nosso vetor unitário lambda, ele é o vetor 3 sétimos menos 2 sétimos menos 6 sétimos. Então, agora vamos lá para a próxima página, ó. Então, se o módulo da força é 350 newtons, o vetor força, ele vai ser 350 que multiplica o vetor lambda. 3 sétimos menos 2 sétimos menos 6 sétimos. Que é igual, então, a 150 menos 100 menos 300. Então, esse é o vetor força expresso em newtons, a força aplicada no ponto A. Além disso, a gente tem que saber a direção. Deixa eu só ver se eu tenho mais uma página aqui. Não, então eu tenho que escrever aqui, ó. Então, como é que a gente vai saber a direção dessa força? São os ângulos diretores, né? Mas percebam que, como a gente viu, isso aqui é o cosseno de θx, cosseno de θy, cosseno de θz. Então, basta, né? É muito fácil aqui a gente encontrar, não precisa fazer grandes contas, basta eu ir lá na minha calculadora e fazer a função inversa, né? O arco cosseno. Então, o θx vai ser o arco cosseno de 3 sétimos, que vai me dar um ângulo de 64,6 graus. E aí, eu faço isso para todos os cossenos diretores, né? E acho que o θy é 107 graus e o θz é 149 graus. Então, esse é o nosso vetor F, com suas componentes e os seus ângulos diretores. Ok? Próximo exemplo, então. Um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês consigam
acompanhar melhor aqui. Ponto A é este ponto aqui, ó, pessoal. Deixa eu destacar ele de uma cor vermelho. A tração no cabo é 2.500 newtons. Determine as componentes Fx, Fy e Fz da força que atua sobre o parafuso e os ângulos diretores que definem a direção da força. Tá, então o parafuso está em A, o que significa que nesse ponto A aqui, ó, a força é esse vetor verde aqui. Então, o meu vetor lambda tem que ter essa direção e esse sentido, tá? De novo, a origem do vetor que eu tô procurando está em A e a extremidade está em B. Então, o meu lambda vai ser vetor AB divididos pelo módulo do vetor AB. Então, coordenadas do ponto A. Vou ampliar para vocês enxergarem, ó. Vamos definir aqui quem é X, quem é Y, quem é Z. Eu acho que isso estava definido no outro desenho. Esse vai ser o X, esse vai ser o Y e essa direção aqui vai ser a direção Z. Tá? Então, o ponto A, ele tá no plano XZ, né? Porque percebam que tem essa medidinha aqui, ó, de 30 metros, que eu vou destacar em azul. Ele não está, o ponto A não está exatamente sobre o eixo X, tá? Então, aqui, ó, ele tá a uma distância de 40 metros da origem na direção X e 30 metros na direção Z, só que 30 metros na direção Z negativa. E o Y vale zero, porque ele está no plano XZ. Então, eu tenho coordenadas do ponto A, 40, 0, menos 30. Agora o ponto B. O ponto B está exatamente sobre o eixo Y. Né? A coordenada dele é 80 metros. Então, ponto B vai estar no ponto 0, 80, 0. Então, o meu vetor AB, que é ponto B menos ponto A, é igual a menos 40, 80, 30. E o módulo desse vetor AB, agora eu vou botar a conta aqui direta, vai ser 94,3 metros. Então, o meu vetor lambda, que é o que eu estou procurando, ele é o vetor menos 40 divididos por 94,3, 80 divididos por 94,3 e 30 divididos por 94,3. Esse é o meu vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido da força F. Então, continuando, né? A gente quer saber quem é Fx, Fy e Fz. Então, o nosso Fx é módulo da força vezes lambda x. Isso aqui vai ser igual a 2.500, que multiplica menos 40 divididos por 94,3. Isso aqui vai nos dar uma força menos 1.060 newtons. O Fy é F lambda y, que é igual, então, a 2.500, que multiplica 80 dividido por 94,3. Então, essa componente da força é 2.120 newtons. E a Fz, de maneira similar, é módulo de F vezes lambda z, 2.500, que multiplica
30 divididos por 94,3. E isso aqui é 795 newtons. Queremos os ângulos diretores, né? Deixa eu só ver se a gente tem mais espaço do outro lado. Temos. Então, vamos fazer os ângulos diretores aqui, ó. Bom, quem é o nosso vetor lambda? É o vetor de coordenadas. Eu não fiz as divisões, tá? Mas, obviamente, vocês podem fazer a razão aqui para escrever quanto vale 40 divididos por 94,3. Não fiz por preguiça de ficar fazendo a conta na calculadora. E também, quanto mais a gente calcula, né, mais erro a gente está introduzindo na resposta final. Então, eu optei por deixar essas frações como estavam, tá? Bom, então, esse cara aqui é o cosseno de θx, que nem no outro exemplo, né? O cosseno de θy, cosseno de θz. Então, é só fazer a função inversa, o arco cosseno, e a gente encontra que θx vale 115 graus, θy vale 32 graus e θz 71,5 graus. Então, com isso, a gente definiu componentes da força e ângulos diretores. Ok? Vamos ver o que nos espera aqui. E é isso. Então, acabou a nossa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai ver equilíbrio de partículas, né? Então, o que é o equilíbrio de partículas? É a gente aplicar a segunda lei de Newton. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. É a gente aplicar a segunda lei de Newton para o caso em que a força resultante é igual a zero. E como eu disse para vocês, essa disciplina é uma disciplina que a gente só vai ver a estática, né? O caso estático, o equilíbrio estático. Então, próxima aula vai ser isso, vai ser relembrar, na verdade, né? Porque como eu disse para vocês, isso já foi muito bem visto na física A. Então, relembrar essa parte de equilíbrio estático. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até mais.